eles trabalhem bem em prol de nosso país. Obrigado por esta hora, que a tua palavra, Deus, a cada dia possa encontrar guarida aos nossos corações. Pedimos perdão de nossas falhas e pedimos que nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Capítulo 9, o texto está aqui, né? Vê se está funcionando aqui. Desligado. Nós vamos ler a partir do verso 35. Eu vou estar lendo, os irmãos estejam acompanhando nas vossas Bíblias. Mateus 9, 35 a 38. Vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem, um pouquinho. Jesus ia por toda parte, fazendo bem a seara e os seus trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Poder sentar, amados. Irmãos, nós queríamos fazer uma reflexão rapidamente, depois a gente vai mostrar os slides e o material que eu quero que vocês também possam adquirir no futuro bem próximo. Irmãos, o trabalho da igreja desde o início, sempre foi pregar o evangelho, as boas novas. A igreja tem essa responsabilidade, a igreja tem esse dever, mais ainda, a igreja precisa ter prazer em fazer isso. É muito importante que atentamos para que possamos entender a magnitude do que é o evangelho de Jesus Cristo. Essas boas novas que é nos trazida com tanta alegria. Ontem eu ouvi um vídeo, um cidadão falando do evangelho, o que fez o evangelho na vida dele, como mudou a sua vida, como deu sentido à sua razão de viver. E aí nós ficamos felizes, porque o trabalho do Senhor nunca é em vão. Tudo que você faz no reino dos céus, você pode até imaginar, mas não aconteceu nada, não surtiu efeito algum, o que aconteceu? Será que está funcionando de forma correta? Talvez, algumas vezes vamos pensar assim, talvez algumas vezes vamos sentir frustrados por não acontecer aquilo que nós queríamos que acontecesse. Mas eu queria dizer para vocês, amados, que o evangelho da graça, da bondade de Deus, nunca volta vazio. Sempre fica uma sementinha naquele local onde você plantou, onde você fez alguma coisa para o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo, Ele está nos mostrando nesse texto, irmãos, a necessidade de trabalhadores. A seara, na verdade, é grande, mas há uma necessidade muito grande de trabalhadores. Talvez aqui na amada igreja, uma grande parte trabalhe, ou todos trabalhem, mas em grandes partes das nossas igrejas, 10% ou menos da igreja trabalha, é influenciada e faz o trabalho de um evangelista, de um missionário, de um pastor, de aquele que dedica a sua vida ao reino dos céus. Os outros ficam sentados, olhando, fulano fez, e você? Não fiz nada. Você quer fazer o quê? Não quero fazer nada. E o que você quer fazer? Não quero fazer também nada, eu quero ficar quietinho. Deus não nos chamou para o reino para a gente não fazer nada. Deus nos chamou para o reino para a gente realizar o trabalho. E as ferramentas Ele deu a cada um de vocês, a cada um de nós.
Essas ferramentas estão postas à nossa vida, né? Alguns cantam, outros pregam, uns dirigem, outros fazem visitas, outros trabalham na parte de oração, na parte das crianças, nos adolescentes, nos adultos. Então, é muito importante, irmãos, pensarmos que a seara é grande. Mas, pastor, há muitas igrejas na nossa cidade. Mas eu volto a dizer, a seara é grande. Tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Tem muitas pessoas que precisam olhar e ver Jesus Cristo. E como elas vão poder ver Jesus Cristo? Através do testemunho e da vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Esse é o ponto principal para que possamos fazer aquilo que Jesus disse. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas é verdade que para que eu e você possamos entender que essa seara é grande e os trabalhadores são poucos, nós temos que lembrar de outra coisa, irmãos. Nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é dada a cada um de vocês, independente da escolaridade, independente se você sabe ler bem ou não, independente de várias circunstâncias. Deus nos chamou para fazermos a sua obra. E o nosso tempo é agora. Os nossos dias é agora. Sabe por quê? Porque a nossa geração vai passar e vai vir uma próxima geração. E essa geração ela vai ter também a incumbência de fazer o mesmo, de realizar o trabalho até a volta de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que pega no arado, não olhe para trás, meu filho. Continue a jornada. Percorra. Qual é o prazo para a gente concluir a nossa tarefa no quesito reino dos céus? O prazo só encerra quando? Quando Jesus voltar, ou então, quando a gente morrer. O prazo só termina aí. Então, a seara é grande, continua sendo grande, é um desafio muito grande para a igreja, e por isso o Senhor diz, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, que mande pessoas que queiram botar a mão no arado, pessoas que queiram trabalhar. A nossa oração na igreja de Jacundá, a qual estamos há 6 anos, né, Flozinha? Agora em dezembro faz 6 anos que estamos em Jacundá. A nossa oração é essa, irmãos, que Deus desperte a igreja para o trabalho, que Deus mande trabalhadores para a seara. Há muito trabalho para ser realizado, há muitas tarefas para serem feitas em vários âmbitos da nossa cidade. Então, se a seara é grande e nós vemos que há poucos trabalhadores, devemos pedir a Deus, Senhor, mande trabalhadores, homens e mulheres que possam nos ajudar nas tarefas que são necessárias da nossa cidade. Haja visto, e eu volto a repetir, que a igreja é luz do mundo e sal da terra. Ela tem essa obrigação, ela tem esse dever para com Deus e para com a sociedade. Vocês vão lembrar comigo a parábola dos talentos. Gente, alguém recebeu 5, multiplicou, fez 10. Alguém recebeu 3, multiplicou, fez 6. Alguém recebeu 1, e ele disse, eu vou guardar, depois quando o meu senhor chegar eu devolvo para ele. Ele podia ter multiplicado, mas absolutamente ele não fez nada. Ele não tinha intenção de fazer nada para o seu senhor. Você sabe o final dele? Sabemos. Quando o senhor chegou, e aí, o que você fez? Não, eu multipliquei. E você? Entra no gozo do Senhor. E o que recebera 1? Senhor, eu guardei, está aqui e tal. Foi dado o que tinha mais. Mas aquele servo mau e negligente foi lançado fora. Deus não espera que eu e você sejamos inúteis no reino dos céus. Deus nos capacitou para essa nobre tarefa. Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus.
Nós temos essa responsabilidade. E ainda mais, irmãos, eu volto a repetir também, isso deve ser prazeroso para todos nós. Ser chamado por Deus para fazer algo no reino dos céus. Gente, isso é honra muito para todos nós, independente se vamos ser pastores ou missionários, não. Mas nós estamos fazendo o trabalho acontecer no reino. E Deus vai nos dando as ferramentas. E é isso que eu vou mostrar para vocês, o que a IPB tem atualmente para nos auxiliar no trabalho de evangelização e missão, para que se a gente não tem, e se a gente tem vontade de ter, a gente possa adquirir, para que a gente possa fazer um trabalho com mais afinco, né? Com mais, a gente ter facilidade. Então, é algo que eu e vocês, todos nós como igreja, precisamos pensar. Pense. A seara é grande. O que está faltando? Falta trabalhadores. E o que eu estou fazendo na seara? Será que eu sou um trabalhador da seara? Ou simplesmente eu estou acomodado? Não. É para o pastor, é para o fulano, é para o Beltrano, é para as irmãs que cuidam das crianças, é para os adolescentes que têm ânimo, disposição grande para fazer o trabalho. Eu vou ficar quietinho no meu canto, né? E eu vou ficar de boa. Irmãos, Deus não espera isso de você e de mim. Deus não quer que você seja dessa forma. Eu vou dar um exemplo bem prático nas nossas vidas. A minha sogra vai fazer 79, agora dia 29 desse mês de outubro. Nós estaremos lá, se Deus assim permitir, lá no nosso Maranhãozinho de Açúcar. Mas, irmãos, minha sogra, ela faz um trabalho maravilhoso. Tem um projeto com crianças, e você fica olhando assim, como é que funciona? É Deus. Como é que uma pessoa de 79 anos, diabética, é verdade que está aposentada já, mas ela é muito atuante no projeto com as crianças, a ponto de conseguir conseguir o terreno, construir o prédio, botar tudo para funcionar e as coisas andarem bem. Mas como é que é isso? Uma pessoa que tem certas dificuldades, gente, o prazo para terminar o trabalho de Deus não acabou. A gente tem que fazer. E quando eu terminar o meu prazo, vem outro e dá continuidade. Mas nós precisamos pensar nisso e olharmos para essas situações e dizer, não, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso realizar alguma coisa no reino dos céus. A seara é grande, a necessidade é extrema em todas as situações em que nós vivemos na sociedade. Só para vocês terem uma ideia, hoje, nas escolas públicas, talvez particulares também vai acontecer, a questão do envolvimento dos nossos adolescentes com tantas coisas erradas é grande. Aonde está a igreja na escola? Não estamos. Como é que faz? Tem portas para serem abertas? Tem. Com certeza, há muitas portas para serem abertas nas escolas. Talvez alguns de vocês são professores, alguns de vocês são diretores, alguns de vocês trabalham nessas escolas, alguns têm influência na área de educação ou da saúde para fazer o trabalho. E o que nós estamos fazendo? É muito importante isso. Então, há muitas coisas que nós podemos fazer. E essa questão, essa obrigação, é nossa. É o nosso dever. Lá em Jacundá, eu faço um trabalho na Secretaria de Saúde, toda semana. No quartel da Polícia Militar, nós temos uma porta aberta, que foi aberta com certas, assim, olhar, será que é isso que ele quer? Como é que vai ser? Mas, irmãos, essas portas vão se abrindo. O trabalho vai se abrindo para ser feito, e o nome de Deus é glorificado naquele trabalho. É importante. E eu volto a repetir, não volta vazio. Alguém estava conversando, alguém não prestou atenção? Irmãos, mas alguém ouviu, alguém prestou atenção. Alguém recebeu o folheto e alguém se interessou em dar crédito à palavra de Deus. Então, a seara é grande? Sim, muito grande. Mas rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, né? Que nós possamos
pensar nisso, nos focar nessa responsabilidade que nós temos diante do Senhor. Não é diante do pastor da igreja, não é diante de algumas situações, é diante de Deus. Tudo isso será cobrado. Eu te dei tempo. Hoje, a nossa sociedade do século XXI, apesar de tanta tecnologia, de tantas coisas, é um povo que diz, eu não tenho tempo para Deus. Eu sou muito ocupado. Eu trabalho de dia, eu trabalho de noite, final de semana eu tenho que arrumar a casa, final de semana eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que fazer isso. Eu não tenho tempo para Deus. Como é que você vai chegar diante de Deus e dizer, Deus, ó, o Senhor me perdoe, mas no meu período, no meu tempo, as coisas eram muito corridas, a gente não tinha tempo para ti. Como é que ele vai receber isso? Não vai, né? Satisfação? Quantos anos ele te deu? Gente, te deu 60, 80, 100, sei lá. O que você fez? Não, eu não fiz nada. O que você quer fazer? Não, não quero fazer nada. Não é assim o reino dos céus. O reino dos céus, ele quer homens e mulheres prontos, estão aptos para fazer o trabalho. E nós só precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É só isso que Deus espera. Deus espera isso de todos nós, porque é isso que Ele quer, nos usar na sua seara, todo dia, todo tempo. E aí você vai encontrar vários trabalhos, em várias faixas etárias, que você vai perceber, como é que o fulano faz isso? Porque se dispôs a fazer. Porque Deus deu a capacidade para fazer. É só se colocar na vontade de Deus. E Deus vai nos permitir fazermos aquilo que é para a glória dele. Então vamos pensar nisso. Seara grande, falta trabalhadores, rogar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Amém? Irmãos, eu queria apresentar aqui as nossas agências. Nós temos a PECOM, a PMT, a Junta de Missões Nacionais, tem a Missão Kaiowá. A Portas Abertas não é da IPB, mas a Portas Abertas faz um trabalho maravilhoso com as igrejas em todo o mundo, certo? Nós temos a nossa editora, tá certo? Temos outra Luz para o Caminho, que também faz um trabalho maravilhoso na IPB. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Nós temos, primeiramente, a APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização, né, e Comunicação. Essa agência, irmãos, ela fornece para todos nós um material muito importante para que o trabalho seja realizado em âmbito de igreja, certo? De congregação, nos seus lares, né, pequenos grupos. Então, o trabalho da PECOM é muito bom. Nós temos os congressos, que sempre acontecem, nós temos os cursos e treinamentos. Inclusive, esses cursos, eu queria repassar para os irmãos, alguns que me chamou muita atenção, são 10, né, na lista que eu tenho. Cursos online, de 10 a 15 minutos, excelente para o trabalho da amada igreja. Tem mídias sociais de evangelização. É muito importante esse trabalho, principalmente nos nossos dias, que nós temos uma tecnologia, temos gravando ao vivo, coisas dessa natureza, fazer um trabalho nesse sentido. Então, a APECOM tem esse trabalho, tem esse curso para oferecer para a amada igreja, né? Temos também pequenos grupos e evangelização com o reverendo Paulo de Tarso. Inclusive, o material dele, eu trouxe para vocês poderem ver, ele usa o Evangelho de João, né? Muito bom. É o Evangelho com exercício. E é importante que esse trabalho dá para você fazer em casa. Você junta um grupo, seus vizinhos, né? Tem um passo a passo que ele nos explica nesse cartão aqui, para que a gente possa fazer o trabalho dentro das nossas residências, é claro, com apoio do conselho, sim, da igreja, para que a gente possa realizar esse trabalho. E vem também... sim, isso aqui, né? O guia de estudo, o material para a gente fazer.
Então, a pessoa vai receber o guia, o evangelho e esse cartão que é para poder fazer o trabalho dentro das suas residências. Exclusivamente no Evangelho de João. Esse material está disponível pela PECOM, né? O que a gente paga? Nada, só o frete. Somente o frete que a gente paga para que a gente possa ter esse material em mãos. Eu vou deixar aqui, depois os irmãos vão poder ver com mais detalhes. Mas, irmãos, outra coisa que nós temos também na APECOM são os materiais evangelísticos. Esses materiais eu uso bastante, porque eu acho interessante que esses materiais tenham na mão dos irmãos da igreja, nos trabalhos que podem ser feitos. Esses materiais são, por exemplo, essa Bíblia. Essa Bíblia. Ela vem 32 Bíblias numa caixa. O valor dela, irmão, simbólico. Deixa eu ver aqui quanto é, se eu recordo, está aqui. 32 Bíblias, você paga o frete. R$100. É só você preencher o cadastro, botar o CNPJ, precisa do CNPJ, né? E você diz, eu preciso de uma caixa de Bíblia. Então, você faz o depósito, manda o comprovante para o WhatsApp. Então, é uma Bíblia RAM, né? Para que você possa usar no trabalho de evangelização. Dá para aquelas pessoas que, porventura, não têm uma Bíblia na igreja e precisam ter uma Bíblia, né? Para que possam usar. Outro material que também uso bastante, irmãos, na APECOM, é o folheto. Os folhetozinhos. A APECOM, ela disponibiliza para a gente uma caixa com 5.000 folhetos. São 5 modelos. Eu só tenho um desses aqui que é como lidar com a mágoa. É uma pergunta. Como lidar com a mágoa? Mas há outros temas que eles nos fornecem. E esse folheto ele já vem com o timbre da igreja, da PECOM, e tem um local para você colocar o carimbo da igreja local, da onde o endereço, tudo certinho. Então, o folheto, a gente usa bastante folheto. Aonde? Em todos os departamentos que a gente anda. Por exemplo, agora, nós vamos ter dia de finado. A pessoa vai para o cemitério. A gente já pediu os folhetos. O que faz? Carimba, monta a tenda lá com as mesas, a água gelada para o pessoal, cafezinho, biscoito, e vai entregando os folhetos para as pessoas que vão visitar. Porque muitas vão para o cemitério sem tomar um cafezinho, sem comer um biscoitinho, né? E aí a gente vai evangelizando. Monta a tenda lá e faz esse trabalho. Outro material também muito bom para ser usado nesses trabalhos, irmãos, é a mini Bíblia. Não sei se vocês conhecem, né? A mini Bíblia também é nos doada pela APECOM. A caixa da mini Bíblia vem 500 mini Bíblias, irmãos, da APECOM, com temas relacionados no dia a dia nosso, né? Sobre enfermidades, sobre situações que nós vivenciamos dia a dia, certo? Sabe quanto é a caixa da mini Bíblia? A gente paga R$50 por 500 mini Bíblias. Só paga o frete. A APECOM manda para você com o maior prazer, sabe? Porque muitas igrejas não pedem. E se você tiver necessidade, por exemplo, você quer fazer um trabalho no dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Você pede uma caixa e você diz, não, uma caixa 500 mini Bíblias são poucas. Liga lá, fale com ele, eu estou querendo fazer um trabalho assim, tem como você me mandar mais uma caixa? Eles mandam, irmãos. É só conversar. Você faz o depósito lá, eles mandam 1.000 mini Bíblias para você, tranquilo. Para você colocar, por exemplo, a tendazinha, né, a barraquinha lá, na frente de um comércio, de um mercado, de uma loja, e você vai passar amanhã, daquele dia de sábado, que antecede o dia da Bíblia, para você entregar a mini Bíblia para as pessoas. Elas amam isso aqui, para ler, para refletir. Algumas choram, outras pedem outras mini Bíblias para poder entregar para os seus parentes. Então, o trabalho da PECOM, irmãos, é muito importante na vida da igreja. Então, nós precisamos adquirir esses produtos, né, para que nós possamos ter para fazer o trabalho de evangelização no dia a dia das nossas igrejas. A PECOM tem produções, tem a IPB e tem a rádio também,
né? Então, inclusive, nós tivemos um congresso da PECOM na Filadélfia também, mas em Marabá, né, com representantes falando sobre o trabalho da PECOM a nível de PB nacional. Então, é importante que nós possamos ter esse material. O outro material que a gente pode adquirir também, para os trabalhos evangelísticos, é da Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, né? E esse material, no que diz respeito aos folhetos e os evangelhos, também é um preço muito bom. Somente quando você tem alguém que vai sempre para Belém. Você compra pelo site ou liga lá para o José, ele separa o material e alguém passa lá e pega e traz para você. Tem vários temas para várias ocasiões. Então, nós temos muitas ferramentas para que nós possamos trabalhar no quesito evangelização. E eu sei que vocês aqui em Tucuruí têm isso no sangue. O trabalho de evangelização, o trabalho de divulgação, por isso que a igreja cresce, por isso que o trabalho anda, né? O envolvimento de vocês nesse trabalho é maravilhoso. E é isso que nós precisamos aprender a cada dia. Olhar aquilo que Deus tem nos dado para fazer. E como fazer? As ferramentas estão aí. Nós precisamos usá-las todos os dias. Eu trouxe algumas revistas aqui da Juntas Missões Nacionais e da... agora deu um branco. Da nossa missão estrangeira, que é o alcance da PMT, para que vocês possam olhar o material e dizer, eu preciso ter esse material para que eu possa fazer um trabalho dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja, dentro dos bairros que nós vivenciamos. Só para vocês terem uma ideia, tem uma estatística que mostra que o nosso estado do Pará só tem 23% de que são cristãos. Nós temos 70 e alguma fraçãozinha de que muitas comunidades do nosso estado não foram alcançadas pelo Evangelho. Você pensa, isso é impossível, século XXI, como é isso? Não é possível? Irmãos, o trabalho é grande, é enorme o trabalho, e só precisamos fazer aquilo que nós temos às mãos, né? Inclusive, a internet, o seu celular, é um meio de evangelização, de divulgar para alguém, mandar um folheto, mandar uma mensagem para aqueles que estão à sua volta. Então, o trabalho da PECOM, irmãos, ele envolve essas áreas. E como eu falei, os cursos, depois vocês podem entrar na PECOM, esses cursos são muito bons para o trabalho da igreja, para o envolvimento. E cada um vai se encontrando, dizendo, isso aqui eu vou fazer, isso aqui vai dar certo comigo, eu tenho perfil para isso. Outro, nós temos aqui agora a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que antigamente chamava JME, Junta de Missões Estrangeira. Então, esse trabalho da APMT é um trabalho muito grande, irmãos. Envolve missionários em... Vai citar aqui? Deixa eu ver, vamos lá. São 274 missionários em 42 países. É um trabalho grande. E você sabe muito bem que esses 42 países, muitos deles são fechados o cristianismo. Há testemunhos dos nossos missionários que estão na PMT e que eles não têm certeza do dia de amanhã. Não é a questão de ter alimento ou coisa dessa natureza, não. É se amanhã não estarei vivo ou morto, preso, porque eu sou cristão. Porque eles vão para os países fechados e eles vão com as suas profissões. Mas eles usam as profissões para levar o evangelho à comunidade, ao povo que lá reside. Então, a APMT, ela tem um trabalho muito bonito. Inclusive, nós temos um missionário do nosso sínodo, João Batista, que já foi pastor aqui em Xinguara e trabalhou com o pessoal lá em Goiás também, com ciganos. Hoje ele está na África, fazendo um trabalho lá com a esposa e as 2 filhas. E o pessoal que tem no grupo do sínodo, vem enquanto ele está lá mostrando, postando o trabalho. Lá
não tem perseguição. É fácil, é prático. Mas há algumas rejeições, porque são países muçulmanos. Só para você ter uma ideia, ele tem um trabalho de corte e costura. Para nós aqui é uma coisa antiga, né? Corte e costura. A minha sogra, ela formou na época, para poder casar, tem que fazer o curso de corte e costura, né? Ganhar aquela coisa toda. Então, tem lá. Então, muitas mulheres não estão indo fazer o curso de corte e costura, porque a família disse, não, vocês são cristãos, nós somos muçulmanos, nós não queremos andar perto de vocês, e proíbe as mulheres de participarem desses cursos. Então, há muita rejeição. Então, a igreja precisa orar, precisa interceder, porque são países difíceis. Eu sei que nos 42 países, há países que vão receber você muito bem, né? Principalmente quando vai para países da Europa, tranquilo, né? Apesar que a Europa perdeu o foco, né? Apesar de ter nascido num berço cristão, mas perderam o foco do que é o evangelho para passar para as suas gerações. Então, nós precisamos também orar, interceder pela APMT. Inclusive, a APMT, ela tem esses cofrezinhos. A gente usa esses cofres, irmãos, para a gente fazer a oferta missionária. A gente entrega para as crianças, para os pais responsáveis, e marca um dia para fazer um culto de missões, recolher os cofres e depositar na conta da APMT. Tem aqui a conta. A Junta de Missões Nacionais também tem os cofres dela. Todo ano muda os cofres, muda o tema de cada trabalho que eles querem fazer, mas a facilidade de adquirir os cofres com a APMT eu acho mais simples. Eu só passo lá um e-mail, mando os comprovantes, digo o endereço, peço a quantidade que eu quero, rapidamente, uma semana ou duas, os cofrezinhos vêm. Junta de Missões Nacionais tem uma burocraciazinha que eu não sou muito de ficar esperando. Então, mas a gente ajuda, sempre manda oferta, tanto para a PMT como a JMN, porque a gente sabe que a gente tem que fazer missões, tem que trabalhar nessa área também, ensinar, ajudar os campos missionários que tanto precisam. Pois bem, vamos para frente. Está aqui os cofrezinhos que eu falei, né? Nós temos aqui Junta de Missões Nacionais da IPB, a JMN. Essa Junta de Missões, ela começou em 1940, com apenas um campo, e o trabalho foi andando. Os campos são no território nacional. Graças a Deus, a Junta de Missões Nacionais ela também faz um trabalho maravilhoso no nosso Brasil, muitos campos. Eu estive na Junta de Missões há alguns anos, elas também realmente fazem um trabalho maravilhoso, cuida bem do obreiro, da família do obreiro, que eu quero falar para vocês também no finalzinho aqui da nossa palestra, para a gente entender que é um órgão oficial da igreja. Tem autarquias, né? Questão dos cofrinhos que eu falei, o Real Missionário, isso aqui é antigo, já tem mais de 10 anos o Real Missionário, que se tira, isso já tem em 2003, até hoje se usa o Real Missionário. É ensinar as nossas crianças a trazer R$1 para ajudar em missões, certo? Por quê? Para incentivar as nossas crianças a contribuir com missões, ajudar com o trabalho missionário da igreja, certo? E eu sei que as nossas igrejas têm congregações, ou vão ter congregações, nós fazemos esse trabalho, mas é importante também ajudar a Junta de Missões Nacionais, a fim de que ela possa também ter condições financeiras. Finalzinho eu vou mostrar para vocês o quanto que a IPB gasta com os dízimos que entram no cofre da IPB nacional. Pois bem, nós temos 180 campos missionários, nós temos 75 campos exclusivos e temos 110 campos parceiros, né? Isso começou com um campo missionário. Nós já temos todo esse trabalho aqui. Inclusive, me recordo bem que quando eu cheguei em Santana do Araguaia, em 2003, um campo da Junta de Missões Nacionais foi organizado em 2008. Foi, Cília? Foi, né? E a Junta disse assim, nós queremos que você mande para a gente
Não tem casa pastoral, todo mundo sabia que não tinha. Eu quero que você mande um projeto para que a gente possa ajudar na aquisição da casa pastoral. E você disse, como é que fez isso? Como é que aconteceu isso? Irmãos, uma das coisas que a Junta de Missões Nacionais faz, assim como as nossas autarquias, é saber quando a igreja é dizimista. Porque os campos missionários, todos precisam ser dizimistas. E na época, nós dissemos para a Junta, nós temos um lote assim, assim, assim e tal. Está pronto o lote. E temos do lado da igreja, tem um lote enorme, que também pode ser feito a casa pastoral. Na época, a Junta imediatamente depositou na conta da igreja R$5.000. Rapidinho. Mandou R$5.000 para ajudar na construção da casa. O conselho, nem sempre que a gente quer, a gente vai conseguir. A decisão é o conselho que vota, maioria. Eu disse, meus presbíteros, vamos fazer a casa lá no lote? Já passa água, já tem energia. O conselho disse, não, pastor, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a casa aqui, na lateral da igreja, vai ficar um lote muito grande, um terreno muito grande para poder fazer estacionamento, fazer o prédio depois, a escola dominical. Foi aprovado. E já tinha rede de esgoto, uma caixa com 2.000 litros, não havia necessidade de cavar poço, coisa dessa natureza. Irmãos, começamos a construir a casa com 5.000. Você diz, 5.000 não dá. Dá não. Terminamos a casa com 65.000. Onde é que apareceu o restante? Me pergunte, eu não sei. Mas a casa foi concluída. 6 meses. E 6 meses a casa estava pronta para morar. Sem precisar fazer absolutamente nada. Quer dizer, a igreja entendeu, a junta ajudou, só precisa de um incentivo para o trabalho andar. Seja em todas as áreas de missões que nós vamos realizar dentro da igreja. Alguém tem que começar. Alguém precisa começar a fazer isso, porque há uma necessidade. Você diz, não tem necessidade. Tem. Nós trabalhamos, irmãos, para o reino. A necessidade é a necessidade espiritual. Nós não estamos falando de pão perecível, nós estamos falando do pão eterno, da água da vida, que é Cristo Jesus. Então, o trabalho das Juntas de Missões Nacionais é um trabalho maravilhoso, né? Os nossos superintendentes visitam os campos missionários, até que esses campos estejam em possibilidade de serem organizados, né? E acontece. Mas a Junta de Missões faz um trabalho maravilhoso em todo o território nacional. Inclusive, a UPH Nacional tem uma parceria, se não me falha a memória, com as Juntas de Missões Nacionais para construir templos num prazo bem curto, né? Tem uma equipe que vai e realiza o trabalho assim rapidamente desses campos mais distantes, principalmente do norte e nordeste. A nossa casa editora presbiteriana, que foi criada em 1948, irmãos, tem o nosso material, né? Tem um material que nós usamos, os títulos estão aqui, material de linguagem teológica para a igreja, estudo bíblico, Bíblia de Estudo de Genebra, e vai. Materiais de EBD também nós temos, a revista das sociedades internas, e aí vai, né? Falando nisso, em material de EBD, é importante que os materiais que nós temos na casa editora, diga-se de passagem, um material muito viável, muito bom, para as nossas escolas dominicais. Então, nós temos toda a estrutura para fazer com que a igreja, para com que todos nós possamos andar, né? Fazer a obra de Deus com excelência, apesar das nossas imperfeições, das nossas dificuldades pessoais, mas Deus vai capacitando a cada um. Nunca diga, eu acho que eu não sirvo para nada na igreja. Eu acho que eu não tenho capacidade para realizar nada dentro da comunidade. Meu irmão, minha irmã, você pode sim, você faz sim a diferença. Você faz parte do corpo de Cristo. Você talvez não seja o braço, mas você é o dedo, é a mão, é algum órgão do corpo. Você tem essa importância dentro da comunidade. Eu sempre tenho dito para a igreja, irmãos, o que é mais importante na comunidade, na igreja,
é Cristo. Nós somos cooperadores do reino. Cada um faz a tarefa que Deus lhe incumbiu. E faça com excelência, com prazer, porque Deus assim requer de todos nós. Então, a nossa editora é uma editora muito boa. Eu tenho outras editoras que eu poderia indicar para os irmãos, que nós usamos o material também. Por exemplo, a Z3, editora reformada, excelente. A Didaquê tem um material também muito bom, excelente. Agora, por último, eu estava precisando de uma revista para a escola dominical que me tratasse sobre seitas e heresias. E eu procurei nas nossas editoras, não tinha nenhuma revista que me tratasse desse assunto, seitas e heresias. O que é uma seita? O que é uma heresia? O que a gente pode tratar isso dentro da igreja, para a gente poder saber o que é certo, o que é errado? Então, nós encontramos a revista na editora Cristã Evangélica. Ela tinha esse material. E, diga-se de passagem, um material muito bom, muito teológico, muito bíblico. Então, missões, Deus nos proporciona todas as ferramentas. Nós temos a Luz para o Caminho, né? Fundada em 76. Então, a Luz para o Caminho, irmãos, ela tem um material também que a gente usa, que é esse aqui, muito. É o Cada Dia. Não sei se vocês têm a assinatura do Cada Dia mensal. Cada mês é um tema. Então, todo dia tem uma mensagem sobre aquele mesmo tema. Tem a oração, tem o texto para você ler, fazer devocional na sua casa, os cultos domésticos. Excelente, cada dia. Quando chega no mês de maio, o Hernando Dias Lopes, que é o diretor da LPC, ele faz Cada Dia Família. Eu não tenho aqui, a gente sempre usa. O Cada Dia Família é um cada dia voltado para as famílias, para que as famílias possam, né, conhecer, trabalhar no quesito, cuidar bem da esposa, cuidar bem do marido, dos filhos, e aí vai sobre família. No mês de dezembro, nós temos o Cada Dia Natal. Cada dia Natal, tema aí, Natal. 31 mensagens do Natal. Tanto de maio como de dezembro, acima de 1.000 unidades, você pode colocar na quarta capa, no caso, essa aqui é a quarta capa, você pode colocar a foto da igreja, os dias dos cultos, tudinho lá, certo? Manda tudinho. São 1.000 exemplares que a gente usa na igreja, mandar para os parentes no mês de Natal, tem um lugar para dedicatória, já vem com envelope incluso também, para você mandar para o pessoal de empresas, onde você trabalha. Excelente o Cada Dia Natal. Então, esse material também é material de evangelização. E um material muito bom para que possamos ter também nas nossas igrejas. Bom, vamos para frente. Missão Evangélica Kaiowá, né? Já tem 90 anos. Essa missão, irmãos, lá no Mato Grosso do Sul, trabalha com índios. O trabalho dela está relacionado às tribos indígenas do nosso país, né? Então, nós temos 6 campos, já é um bom tempo com esse trabalho. Nós, aqui no Mato Grosso também, nós temos um casal de missionários que cuidam de algumas aldeias, levando a palavra de Deus para esse pessoal, os índios que lá moram. Já tem igrejas nesses locais, hospitais também tem, né? A infraestrutura que a igreja proporciona o local, a tribo, né? A Kaiowá, é muito grande. É uma coisa, né? Quando há necessidade de se levar alguém para o hospital, que as estradas não estão apropriadas, tem os aviões, né? Para conduzir, levar. Faz um trabalho bonito, tanto espiritual como social, na missão Kaiowá. Então, é muito importante que nós possamos conhecer. Você vai lá no site, pesquise um pouquinho sobre a missão Kaiowá. Aqui, irmãos, há Portas Abertas. A Portas Abertas, ela não pertence à IPB, mas ela é respeitada por todas as igrejas do contexto que conhecem missões. Portas Abertas
ela foi fundada pelo irmão André, que essa semana faleceu aos 92 anos de idade. A história dele é linda, né? Ele era, como é que diz o termo? Traficante de Bíblia, né? Ele pegava o fusquinha dele, nos anos 50, enchia de Bíblia, ia para os países da região lá que era fechado, e aí, se pegasse com Bíblia, é cadeia, prisão, talvez morte. E ele fazia esse tráfico de Bíblia naquela região, mandava para a China por navios, e no mar eram despejadas essas Bíblias, jogadas, porque elas não iam afundar, estavam bem protegidas. Irmãos, o vídeo das pessoas pegando as Bíblias e chorando, sabe? Por ter uma Bíblia na mão. Era uma alegria enorme, um prazer grande de ter um exemplar das Escrituras Sagradas. Para nossa tristeza, muitas pessoas não estão levando nem a Bíblia para a igreja mais. Não é porque não tenha, não. Simplesmente não quer. Mas eles amaram receber a Bíblia. Então, a Portas Abertas, irmãos, ela trabalha em 60 países, como lá está escrito, e a Portas Abertas, ela tem um foco nas igrejas perseguidas, nos países onde a igreja sofre perseguição. Então, a Portas Abertas atende esses irmãos, essas famílias, inclusive, eles têm deixa eu ver se está aqui, assim, está aqui um mapa, né? Os países onde a igreja é mais perseguida. Um ano atrás era a Coreia do Norte, em primeiro lugar. Mas depois que os Estados Unidos saíram do Afeganistão, o Afeganistão foi no ranking. Primeiro lugar, aonde você ser cristão é dizer, eu vou ser preso ou vou morrer. E vem esses países aqui, ó, Somália, Líbia, Iêmen, Eritreia, Nigéria, Paquistão, aí vai. No Brasil nós temos aqui no Brasil não, no nosso continente, nós temos a Colômbia, um país que também persegue os cristãos. E nós já temos alguns focos no Brasil. Não sei se vocês estão por dentro. Nós temos algumas situações que não aconteciam no território nacional, já estão acontecendo. De entrar em igrejas, de quebrarem as coisas dentro da igreja, de quererem agredir as pessoas ou coisas dessa natureza. Então, esses focos já estão acontecendo. No Chile, queimaram algumas igrejas. Então, essas coisas, irmãos, infelizmente, elas têm acontecido. E pelo andar da carruagem, elas vão acontecer com mais frequência. Então, a Portas Abertas, ela trabalha para ajudar esses irmãos que estão sofrendo perseguição. Por exemplo, no ano passado, atrasado, a Portas Abertas lançou como é que se diz? Um documentário, entrevistas com o pessoal que sofre as perseguições, chamada de, vamos lá, deu um branco aqui. Faces da Igreja Perseguida. Nós estamos na segunda temporada. São 10 vídeos aproximadamente de cada temporada, 20 minutos, cada um 21. E nós temos o relato desses irmãos e irmãs que sofrem perseguição. Alguns tiveram até que mudar de país. A maioria foi para a Alemanha. A Alemanha receberam essas pessoas. Por exemplo, em Eritreia, que nós passamos agora, na última temporada, presa. Um período num container, num lugar sem nenhum tipo de esperança de vida. Além de não ter nada para ser fechada no container, sem água praticamente, sem comida, num lugar quente, como é a região da África. Então, a face da igreja perseguida é para mostrar como é que essas pessoas sobreviveram. E aí disseram assim para ela, nós queremos a sua Bíblia. Ela disse, eu não tenho Bíblia. E insistiram tanto que queriam a Bíblia dela. Ela disse, eu não tenho Bíblia. Está toda aqui. Está aqui a Bíblia. Eu não preciso do papel. Ela está na minha mente já. Porque se eles tirarem isso de vocês, vocês vão se perder. Então, o que eles fazem? Eles decoram a Bíblia. Eles decoram a palavra. Porque se porventura forem achadas
e confiscadas e queimadas, a palavra está aqui. Está aqui, né? O salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Nós precisamos aprender, gravar a palavra. Hoje você tem Bíblia em mãos, mas tem lugares que você não pode ter uma Bíblia em mãos, porque você vai ser preso, porque você vai morrer, certo? Então, a Portas Abertas tem Face da Igreja Perseguida, que é essa parte aqui, né? E tem também o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. O Domingo da Igreja Perseguida, irmãos, nós entramos no site da Portas Abertas, fazemos o cadastro para participar do Domingo da Igreja Perseguida, e ele manda todas as informações que é necessárias para que a gente possa fazer um trabalho no domingo que eles indicaram lá, né? Sempre é no mês de maio, mês de junho. Na pandemia teve um ano que foi mês de setembro. O tema do ano passado era Nigéria, né? O foco era Nigéria. Por quê? Todo ano eles enfatizam um lugar onde a igreja está sofrendo, passando privações. Pessoas que perderam esposo, que perderam filhos, que perderam famílias, mas não desistiram da fé em Cristo. Uma coisa maravilhosa que a gente vê no Face da Igreja Perseguida, irmãos, é que mesmo sendo torturados, ou mortos, ou perdendo seus entes queridos, eles permanecem fiéis. Eles suportam as privações. Aí você pergunta, como? Com a ajuda do Senhor, é claro. Nenhum homem vai suportar aquilo que eles estão suportando. Deus dá condições para eles suportar aquelas aflições que eles estão vivendo no contexto dos dias dele. Lembra de Paulo, que foi preso, levado para o cárcere? Estava revoltado? Não. Estava cantando, estava orando. Quem foi salvo? O carcereiro de Filipe e toda a sua família. O sofrimento, irmãos, que muitas vezes nós vivenciamos no nosso contexto, não é comparado com a glória que será revelada em Cristo Jesus. O sofrimento que vivenciamos não é comparado, irmãos, com o sofrimento desses irmãos da Face da Igreja Perseguida. Entra lá também, assista os vídeos, Face da Igreja Perseguida. Segundo episódio, são 10, tratando de alguns irmãos que passaram por essas lutas nos países a qual eles pertenciam e foram perseguidos, mas eles venceram. E eu queria ler com vocês depois esse texto de 2 Coríntios 4, 8 e 9. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, irmãos. Vocês conhecem esse cartaz? Alguém lembra desse cartaz? Esse cartaz ele tem muitos anos. Desde que eu cheguei nas Juntas Missões, lá para o início de 2000, nós recebemos esse cartaz. Que tudo vem de Deus, nós ficamos com 90% e 10% nós devolvemos. E a criança diz lá, e tem gente grande que não entende, não consegue entender isso. Aqui é a questão de nós sermos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, né? Porque o trabalho, irmãos, depende disso, depende de recursos. E eu queria lembrar de uma frase também que a gente recebeu alguns anos atrás da Juntas Missões Nacionais, que diz assim: missão se faz com os joelhos que se dobram, missão se faz com os pés que vão ou irão, né? E missão se faz com as mãos que contribuem. Então é importante que cada igreja seja dizimista ao presbitério, no caso é presbitério é cota, né? Seja dizimista ao Supremo Concílio. O Supremo Concílio, para as igrejas que estão dizimistas, nós recebemos todos os anos, né? No caso Jacundá, não, nós estamos com um grande probleminha lá, não temos feito direito a questão da entrega do dízimo, botar a mão na palmatória. Mas a importância do ser fiel em relação aos dízimos no Supremo Concílio é que nós temos portas que se abrem para que a igreja possa receber recursos para construções, para reformas e outros trabalhos também que a igreja precisa fazer. Interessante que
Nesse gráfico aqui, 54% do que entra na IPB, na tesouraria da IPB, 54% é gasto em evangelização e missão, né? E aí vem depois 18% teologia, administração, fundo de empréstimos, que é isso aqui que eu falei, que quando nós somos fiéis, esse valor de 8%, nós temos possibilidade de fazermos um empréstimo para fazer alguma coisa dentro das nossas igrejas, ação social, educação, reserva técnica, força de integração. Então, é muito importante que a igreja entenda a responsabilidade de sermos fiéis. E a Bíblia diz que quando somos fiéis um pouco, somos muito, né? Ou vice-versa, né? Precisamos entender isso. Nós ficamos com 90% e 10% devolvemos. E eu me recordo muito bem que uma certa vez, quando a gente era adolescente na igreja, veio um presbítero do presbitério e pregou à noite, no domingo, falando sobre Malaquias 3,10. Né? Roubará o homem a Deus? A pergunta. E a resposta é: estamos me roubando os dízimos das ofertas. E ele saiu da igreja zangado, um cidadão. Ele era o mais rico da igreja. E ele ficou zangado por quê? Porque ele não era dizimista. E aí ele ficou dizendo: mas ele está me chamando de ladrão? Sim, é o que a Bíblia diz. Nós roubamos o Senhor, muitas vezes. E nós temos que ter essa consciência de devolver o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Então, se você é dizimista, graças a Deus. Se você não é, e você trabalha, pense em ser dizimista, seja fiel, né, com a sua igreja onde você congrega, para que a igreja possa fazer outros projetos em âmbitos tanto espirituais como sociais da igreja. Tá bom? Bom, eu queria passar uma palavra para vocês. Eu falei bastante, tá? Eu acho. Se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida que eu possa responder. Se eu não conseguir responder, eu vou consultar os universitários, eles vão me ajudar. Né? O que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, o que vocês acharam interessante, aonde é que nós podemos melhorar no quesito evangelização e missão, dentro da nossa igreja, dentro dos trabalhos que vocês realizam nas empresas, nos órgãos onde vocês trabalham, né? Que é muito bom. Eu trabalhei numa empresa em que o meu patrão disse assim para mim: Leandro, não é José Pedro, não. Leandro, nós vamos começar, eu quero que você leia todo dia um texto aqui no café. Eu vou falar para o pessoal que eu vou trazer café, leite, biscoito, antes de abrirmos a loja. E eu quero, todo dia, você leia um texto aqui para a gente orar antes de abrir o comércio. E ele era católico, apostólico romano. Eu digo: sim, senhor, meu patrão, o senhor que manda. Então, todo dia a gente fazia isso na loja. Mas isso vai surtir efeito? Alguém diz: não vai resolver nada. Meus amados, é bênção na vida de todos que participam. Muitas empresas fazem isso diariamente nos seus locais de trabalho. É preciso fazer, é preciso entender que todo dia você precisa agradecer a Deus. Agradecer a Deus todo dia. E todo dia pedir perdão também. Pedimos perdão a Deus porque pecamos. Porque aquele diz que não peca é mentiroso, não é verdade? Então nós precisamos aproveitar as oportunidades. Ano que vem, se Deus permitir, se Deus me der tempo, eu quero ir para as escolas de ensino médio. A gente tem visto grandes problemas nas escolas hoje. Sérios problemas, e a direção, a coordenação, os professores não estão conseguindo. O que está faltando? Falta Deus, só isso. E você é representante dele. Você pode fazer alguma coisa na sua escola, onde você trabalha. Eu comecei na minha escola na 7ª série. No ensino médio a gente conseguiu também fazer isso. No quartel a gente conseguiu fazer isso em algum momento. Então nós temos espaço. Você vive em um país que você tem liberdade.
de pregar a palavra de Deus, de botar uma caixazinha lá na praça e falar do amor de Cristo. Muitos podem se sentir ridicularizados, achar uma coisa besteirote, mas você está fazendo certo. E muita gente vai parar e vai ouvir, e muitos vão até chorar, porque é aquilo que eles estão precisando ouvir. Porque a Bíblia diz que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tudo. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa, levantar a mão, abrir o volume 10, falar para a gente um pouquinho? Alguma experiência que você tem dentro do trabalho que você realiza? Pode falar, amém. Ok. Pastor, dentro da sua fala do projeto que a sua sogra, né, trabalha com crianças, nós temos um projeto que trabalhamos com criança no evangelismo, na nossa casa, né? E assim a gente vê o quanto né, quando a gente ouve outra experiência, outro testemunho, a gente vê o quanto que é importante, o quanto que Deus nos dá essa oportunidade de fazer esse evangelismo com crianças. Então, nós temos feito esse evangelismo com criança. O nome é Seara Santa, desse projeto, onde também a igreja é envolvida. E esse projeto ele está crescendo. E vemos as dificuldades que tem, mas é aquilo, é o que Deus quer fazer, realizar a sua obra. E muitas vezes a gente passa por dificuldades que a gente até pensa, não, vou desistir, ou algum desânimo. Mas quando a gente ouve, como eu estou ouvindo nessa manhã, creio que meu esposo também, o diácono Dico, então a gente vê que o quanto é valoroso você fazer essa obra com as crianças, que já está atingindo até os adultos, né? Então, eu fiquei muito feliz nessa manhã de ter ouvido, participado aqui dessa palestra, e que trouxe um grande incentivo, um ânimo, né, da parte de Deus por esse projeto, que a gente alcança todos os sábados, né? Porque a gente também distribui uma refeição, né? O pão também, mas o foco e a essência desse projeto é o evangelismo, é levar essas crianças a palavra de Deus. E, como você falou, não volta vazia a palavra de Deus. E a gente já tem provado disso. Então, meu nome é Socorro, sou missionária, né? Que estou aqui com o pastor Marcelo, Amém. Pela graça de Deus, em misericórdia, mas que o Senhor já tinha esse plano. Né? E esse projeto é realizado na nossa casa, onde o Senhor nos deu um espaço, e é onde meu esposo, né, que é o mentor desse projeto, como o Senhor colocou ele. E nós vemos que o nosso trabalho realmente não é vão no Senhor. Não. Ali vidas têm sido alcançadas, aquelas crianças, e a gente vai vendo que isso vem do coração de Deus. Então, eu fiquei muito grata a Deus de ter participado hoje dessa palestra, né, que a gente contribui com aquilo que a gente tem, como você falou. Nós somos, né, membro desse corpo de Cristo, e você vai contribuir com aquilo que Deus já te deu. Com certeza. Já te chamou. Obrigado, Era minha isso irmã. que eu ia falar. É importante que nós entendamos, irmãos, dessa necessidade. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de crianças hoje, as nossas crianças, né, dos nossos bairros, as nossas vizinhanças, no contexto geral, elas têm ficado muito dispersas. Os pais hoje, nos nossos dias, têm botado grande dificuldade até para vacinar os seus filhos. A estatística está mostrando
que os responsáveis por essas crianças não estão interessados em vacinar mais os seus filhos, não. Cada ano, a questão de cuidar dos seus filhos na parte carteira de vacinação tem sido uma coisa assim terrível. Não estão tendo. E a igreja precisa trabalhar com essas crianças, porque elas vão crescer e elas vão ser grandes homens e mulheres para a glória de Deus. Eu queria, antes de fechar aqui, irmãos, foi bom o senhor ter vindo para cá. Eu ia falar dele, né? Eu queria fechar esse